boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 21 de março de 2023. Estamos reunidos novamente para o Grupo Conjuntura para discutir um tema que tem sido motivo de espera, não? Uma longa espera nas últimas semanas. E trata do novo arcabouço fiscal que tem sido prometido pelo governo Lula, não? E anunciado também pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Para discutir, então, sobre que características deveria ter, o que a gente pode, qual é a experiência internacional, o que a literatura trata sobre o tema, estamos aqui com a professora Margarida Gutierrez, que vai apresentar o tema, e discutir, e vamos comentar rapidamente, especialmente, o caso brasileiro. Então, eu gostaria, Margarida, se você, então, Christian, apresentar muito o tema. obrigada aí. Então, a ideia nossa hoje é discutir um pouco, né, o que a literatura fala sobre regras fiscais. Por que isso? Porque, como o Lícia colocou, o tema está muito presente na economia brasileira e já a gente vai ter o anúncio de novo arcabouço fiscal. Então, o objetivo desse podcast é fazer com que os nossos ouvintes, as pessoas que estão aí sempre com a gente, possam avaliar, à luz da literatura, né, aquilo que vem para o caso brasileiro. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de colocar o seguinte: quando a gente fala de política fiscal e ciclo econômico, né, o ideal é que a política fiscal assuma um contorno anticíclico, contra o ciclo econômico. Em momentos em que a economia cresce mais, o governo poupa mais, para que, em momentos em que a economia desacelere, o governo possa aumentar seus gastos e atenuar a desaceleração do ciclo econômico, que é inerente a qualquer sistema capitalista de produção, né? No caso brasileiro, a gente já tem uma limitação importante. Por quê? Porque 94% dos gastos são obrigatórios, então não são sensíveis, não podem flutuar, não são objeto de decisão de política fiscal, eles têm que ser realizados. Então, isso já é uma dificuldade, porque se fala muito. Não, porque o governo quer uma política fiscal anti-ciclo. Bom, mas acontece que 94% da despesa sendo obrigatória, fica difícil praticar uma política anti o ciclo econômico. Bom, o que são regras fiscais? Regras, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, regras são aquelas que impõem alguma restrição mais duradoura à política fiscal. Por quê? Por que isso é importante? A ideia de regra fiscal ela se contrapõe à noção de discricionariedade da política fiscal. A literatura descreve esse comportamento. O executivo, em geral, tem uma tentação sempre de gastar um pouquinho mais, de aumentar um pouquinho mais a dívida pública, como se isso não tivesse nenhuma relevância. Mas tem. Então, o objetivo de regras fiscais é amarrar um pouco as mãos do executivo e não deixá-lo solto com essa e cair nessa tentação de gastar um pouquinho mais e deixar para o próximo governante os efeitos desse comportamento. Tradicionalmente, a literatura considera que existem 4 possibilidades de regras fiscais, já anunciando que elas podem se misturar. Na verdade, um país pode adotar mais de uma regra. Então, essas 4 são regra de despesa ou de gasto público. Essa regra é fácil de ser entendida, ela tem uma grande vantagem, ela é muito simples. E o gasto público, em princípio, é a variável mais importante de política fiscal que o governo pode controlar, né? Claro, se ele tiver algum espaço de discricionariedade, que não é muito o caso brasileiro. Mas, enfim, é uma regra simples. Qual é a grande desvantagem desta regra? Ela pode inibir investimentos, sim. E ela pode tornar a política fiscal dura, né, em relação aos ciclos econômicos. Então, ela poderia ter alguma flexibilidade, algumas válvulas de escape, se ela for uma regra, de fato, a ser implementada. Uma segunda regra diz respeito à regra de receita. E aqui o objetivo básico é o seguinte: estabelecer um limite para a receita e qualquer coisa que exceda esse limite vai para um fundo soberano. E a ideia, de novo, quando a economia desacelerar, esse fundo soberano, então, ele é acionado para esses recursos que estão ali para ativar um pouco, ir contra, minimizar o efeito da desaceleração cíclica de uma economia. Uma terceira regra diz respeito à regra de resultado orçamentário, que, no caso brasileiro e na maior parte do mundo, adotam-se regras para o resultado primário,
que é aquele indicador que exclui tanto da receita como do gasto os juros. Vantagens dessa regra: ela é fácil e ela tem uma grande vinculação com a trajetória da dívida pública, que um dos componentes da evolução da dívida pública em relação ao PIB é exatamente o resultado primário. Qual seria as grandes desvantagens dessa regra? Bom, primeiro, ela tem um caráter procíclico. Por quê? Porque quando a economia cresce mais, as receitas também crescem. E se esse resultado primário meta for estabelecido em termos nominais, uma vez que a receita cresça, o gasto também pode crescer em momentos em que o PIB já está acelerando. Essa desvantagem ela pode ser contornada, eu diria. Basta que o executivo anunciasse resultados primários mais elevados quando a expectativa de um crescimento maior da economia e resultados primários menores quando a expectativa de uma desaceleração da economia. Essa regra, no caso brasileiro, ela foi muito mal conduzida. Desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente adotou ela durante muito tempo e hoje ela ainda está presente. Ela dá margens a contabilidades criativas, né? Então, as heterodoxias contábeis, a partir de 2007, no caso brasileiro, marcaram o tom desta regra. Então, ela caiu um pouco no descrédito e não produziu os efeitos esperados sobre a trajetória da dívida pública em relação ao PIB, exatamente por isso. E a última regra possível é uma regra para a dívida pública em relação ao PIB, em geral. E aí estabelece um limite. Quais são as dificuldades? Essa regra é muito clara, é muito simples, mas qual é a grande questão que se tem aí? A dívida pública em relação ao PIB depende de 3 variáveis: resultado primário, juros da economia e crescimento do PIB. Juros da economia não são controlados pela política fiscal. O PIB da economia é uma variável de resultado. O final, quer dizer, é uma síntese de todo um ambiente macro e microeconômico de uma sociedade em determinado período. Então, também não é uma variável diretamente controlável pela política fiscal. Sobra o resultado primário, cujos gastos podem ser controlados, mas as receitas, muitas vezes, não. Então, é uma regra de difícil operacionalização, embora ela tenha essa vantagem, ser muito clara, transparente, todo mundo entende, né? Bom, o que a gente tem aí hoje no mundo? O FMI tem vários estudos sobre essas questões, né? E o último relatório do FMI sobre regras fiscais considerou 88 países, né? E desses 88 países, aqui tem dupla contagem, porque um país pode adotar mais de uma regra. 54 adotavam alguma regra para o gasto. É diferente do que o nosso ministro da Fazenda falou, diz que nenhum país adotava uma regra de gasto. Não é verdade. 54 países adotam alguma regra em relação ao gasto. 7 limites para a receita. 67 têm alguma regra para a dívida pública em relação ao PIB. E 79 adotam regras para o resultado primário. Tá? Então, isso é o que a gente tem hoje no mundo. Cada uma dessas regras tem as características específicas de cada economia, né? Cada economia desenha a regra de acordo com os seus interesses e com os seus objetivos. Mas, de qualquer maneira, a gente ainda pode falar mais sobre regras fiscais, pensando agora um pouquinho nas qualidades que deve ter qualquer regra fiscal. Então, a primeira grande qualidade é que ela tem que ter um desenho muito bem definido, ela tem que ter um foco, ela tem que ser clara, ela tem que ser transparente, para que a sociedade, os atores econômicos e todo mundo, o executivo, o judiciário, todos entendam o que se pretende com aquela regra. Tá? Um segundo atributo é a simplicidade. Porque se ela for muito cheia de mais, de regras e de possibilidades, vai ser difícil, inclusive, cobrar se ela está sendo cumprida ou não. Então, ela tem que ser simples, minimamente simples. Ela tem que ter flexibilidade, uma terceira característica importante. A gente viveu aí o período da pandemia, qualquer regra fiscal, ela tem que ter alguma válvulas de escape exatamente para esses períodos que podem acometer uma economia, a sociedade e o mundo. E, por último, ela tem que ter mecanismos de controle. Qual é o significado disso? Ela tem que ter punições previstas, caso os governantes, os executores da política fiscal, não sejam capazes de cumprir, né, aquela regra, as regras ou aquela regra previamente
estabelecida, ou previamente estabelecidas. Por último, eu queria falar um pouquinho sobre o desenho da política fiscal, do novo arcabouço fiscal, que eu gostaria de ver para o caso brasileiro, né? Eu acho que a gente poderia ter duas regras. Uma regra de resultado primário, sim. Por quê? Porque ela tem uma grande vantagem. Ela está diretamente vinculada, é uma das variáveis que condiciona a trajetória da dívida pública em relação ao PIB. Então, é uma regra sem, claro, aí não vamos cometer os erros do passado, sem a possibilidade de enxertar, de fazer contabilidades criativas, de tirar os investimentos, de tirar isso, enfim, né? Uma regra bem definida em relação a isso. E acho que a gente tinha que ter, sim, uma regra para os gastos públicos, sim, qualquer que seja ela, e o ideal seria que todos os gastos estivessem dentro da regra. Por quê? Porque o Brasil tem demandas sociais enormes, e o Brasil nunca fez escolhas para o orçamento. Eu costumo brincar, parece que o nosso orçamento é coração de mãe, sempre cabe mais um, não tem problema, sempre cabe mais um gasto. E o resultado disso é que a nossa dívida pública em relação ao PIB é muito maior que a média das emergências. Ontem eu estava lendo o relatório do Fiscal Monitor, do FMI. O Brasil tem uma dívida pública, PIB, né? Só é pior que Sri Lanka, só é maior em que países? Sri Lanka, Venezuela e tem mais um país que eu me esqueci. E Egito. Então, nós temos a maior quarta dívida pública, PIB, entre os países emergentes. Além de ser ela é muito maior, eu já disse, o juro real que incide sobre ela é exorbitante, é incompatível. É um juro que engessa a economia. Ah, então vamos reduzir os juros. Juros não se desce na marra. Isso, as evidências empíricas todas, inclusive nossas, né, nos mostram isso. Se fosse assim, você não teria juros altos em nenhuma parte do mundo, né? E se fosse tão fácil aumentar gasto que isso geraria crescimento, você não teria país pobre, né? Tá. Então, essas são as Margarida, minhas considerações. gostaria de te Lixa, diga. fazer duas questões aí. Você já destacou que os gastos discricionários representam 94% do total 6%. de 6%, desculpa, É, 94% são obrigatórios. são as É, obrigatórias. então, uma pergunta é como que você vê esse tema, tá? Porque isso supõe também algumas decisões. E o segundo ponto, uma segunda pergunta é sobre, existe um problema de economia política na hora de fazer as escolhas dentro dos gastos. Como você acha que esse tema da escolha dos gastos deveria acontecer? Como se estaria estabelecendo, porque temos interesses setoriais de distintos tipos, tá? Então, tem esse Certo. problema da discricionalidade, não gastos obrigatórios e o problema da economia política, não o problema dos interesses. Lixa, isso é um problema que todas as sociedades enfrentam, né? O nosso caso é uma discricionalidade de 6% do gasto primário, ela é alarmante. Por quê? Porque, na verdade, essa discricionalidade, ela veio se reduzir, quer dizer, ela veio, a parcela da despesa discricionária veio se reduzindo ao longo do tempo. Por quê? Porque o gasto obrigatório no Brasil, ele está muito indexado ou ao salário mínimo ou à inflação. E nós tivemos uma política de valorização do salário mínimo de 2003 a 2019. Em 2011 virou lei, mas, de qualquer maneira, nesse período todo, uma política forte de valorização do salário mínimo, que é algo que, enfim, promove a distribuição de renda, sabe dos efeitos benéficos, mas impacta muito as contas públicas, né? Então, o gasto com o INSS está vinculado ao salário mínimo, o BPC está vinculado ao salário mínimo, abono salarial, seguro-desemprego, tudo isso é uma parte relevante do gasto primário. Então, o gasto primário veio crescendo e veio empurrando, em certo sentido. Ainda não existiu o teto do gasto, mas havia o resultado primário meta, e veio empurrando a despesa discricionária. Então, hoje nós temos uma despesa discricionária que a gente diz assim, pode ser cortada, é aquela que pode ser cortada, mas não pode. Porque nessa despesa discricionária está todo o custeio da máquina pública. Não está o pagamento de salário, mas está o custeio. Custeio dos ministérios, do sistema de saúde, tudo, tudo. Educação, tudo está aí. E os investimentos públicos, né? Então, para que se abra espaço para o gasto discricionário, é preciso fazer aquilo, o spending review, que também está na literatura. A cada par de anos, assim como na Previdência, o que está acontecendo com a França, você tem que fazer uma revisão
das regras previdenciárias. Por quê? Porque a ciência atua a favor do cidadão, ele está vivendo mais. É a mesma coisa aqui no orçamento público. Você tem que fazer um spending review a cada par de anos, para que a sociedade, então, se manifeste e diga: eu quero colocar os meus recursos aqui e ali. Porque a história de que o céu é o limite, que não há limite para o gasto, é muito ruim, porque isso leva a uma explosão de dívida pública e, inclusive, anula os efeitos benéficos de políticas de transferência de renda sobre a população. Por quê? Porque à medida em que essa dívida pública PIB sobe, os juros da economia sobem, a percepção de risco sobe, os indicadores de confiança se deterioram. Juros mais altos, todo mundo sabe qual é o significado. E aí não estou falando da taxa Selic. Os juros que a dívida pública paga, em geral, são juros que são benchmark para o mercado. Se o Tesouro Nacional paga 6% de juro real, uma empresa vai ter que pagar no mínimo isso, ou algo em torno disso. Então, isso trava os investimentos, isso desacelera a economia. E isso é muito ruim para uma economia como a nossa, que é um país de renda média, que é um país que ainda tem muito por fazer, ainda tem muito que incorporar pessoas ao mercado de bens e serviços de consumo. Enfim, então, essa questão toda, né? Eu acho que essa discussão da revisão dos gastos, é claro que é uma discussão política. E sempre os atores vão querer permanecer. Se eles têm um quinhão do orçamento, ninguém quer abrir mão. Então, é claro que isso passa por uma mediação política. O Congresso, a sociedade e o Executivo, sim, e o Judiciário, enfim, o Legislativo, todo mundo aí, né? Agora, claro, o país tem que fazer escolhas, porque senão a gente entra aí num círculo que é absolutamente vicioso, de baixo crescimento, de juros altos, de percepção de risco, e com isso os investimentos travam, o PIB fica andando aí de lado, 1%, 2% ao ano, né? Nosso PIB potencial cresce a uma taxa de 2%. É muito baixo. Isso a gente já vem discutindo em outros podcasts, né? Então, a gente tem que abrir. Escolhas são escolhas difíceis, sempre, né? E é preciso sempre ter a vontade política, não? Dos E daí o atores. foco é muito importante. Então, a sociedade brasileira quer incorporar os mais pobres no orçamento. Muito legítimo. Então, tem que retirar alguns. Não tem jeito. São spending review o tempo todo, que a gente teria que fazer, e a gente nunca fez. Fizemos a reforma da Previdência, para não ser, né, Bueno, desonesto. isso. Bom, esse tema, então, Margarida, vai continuar sendo discutido, provavelmente esta semana, semana que vem. Acho que só teremos um novo arcabouço fiscal depois que o presidente volte da sua viagem à China, ou seja, que a gente temos que esperar até o mês de abril, Temos que esperar um pouquinho, né? mas, de qualquer forma, este é um tema que tem afetado o valor dos ativos financeiros, tá? É. Todo dia acontecem algumas manifestações de alguns dirigentes e a gente vê impactos dessas declarações nos preços dos ativos, não? Especialmente tem acontecido muito na Bolsa Na de bolsa, a Valores, bolsa tem sido muito sensível. muito sensível a esse tipo É. de comentário. Tá? Agora, Então, quem estiver ouvindo a gente, quiser literatura sobre o tema, até para poder avaliar melhor o que vem por aí, a gente tem muita literatura. Pode se contactar comigo através do meu e-mail, porque a ideia é esclarecer para que as pessoas possam, então, a partir das suas próprias conhecimentos, ideias, avaliar o novo arcabouço fiscal. tá. Muito obrigado, Margarida, tá? Muito claro e Obrigada. preciso em todas as tuas colocações. E a gente volta a se encontrar, então, na semana que vem. Um abraço a todos.